Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou fazer um resumo do livro de Êxodo. Eu vou ler ele aqui no celular porque é um resumo um pouquinho grande e eu não vou lembrar de tudo. Mas antes vamos orar. Baixem suas cabeças, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na tua presença, Pai, para te pedir que perdoe os nossos pecados e te agradecer por mais este dia, por poder estar aqui e ler mais um capítulo do teu livro sagrado, Pai. Te agradeço, Senhor, pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus e pela proteção que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado por nos proteger, Senhor. Fique sempre conosco, Senhor. Sem o Senhor, nós não damos conta, Pai. Fique conosco, nos ajuda, Pai. Senhor, me ajuda, eu preciso muito do Senhor. Me ajuda, me dê entendimento, Pai. Me dê sabedoria para que eu possa entender e discernir cada palavra que está escrito no teu livro sagrado, Senhor. Peço a Ti, Pai, que abençoe a todos e nos proteja, Senhor, sempre. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, no final do livro de Gênesis, nós vimos como o povo escolhido por Deus chegou no Egito, né? E todas as 70 pessoas que foram recebidas por José, filho de Jacó, que era o governador de todo o Egito. E o tempo passou e os israelitas se multiplicaram. E com o passar do tempo, os egípcios não se lembravam mais de quem tinha sido José, ficando com medo que os israelitas se revoltassem contra eles. Assim, o rei, que é o faraó, decidiu que todos os israelitas fossem seus escravos, fazendo com que o povo de Deus sofresse muito. Então, passaram-se 400 ou 430 anos e eles começaram a pedir socorro a Deus, né? Porque se você não pede, o Senhor não te ajuda, né? Não tem como. O Senhor, ele é muito educado. Ele só vem quando chama. Senão, ele não vem. Né? Ele é ao contrário do inimigo, né? O inimigo, ele vem para perturbar, né? Mas o Senhor não. O Senhor é bom demais. Então, ele só vem se chamamos. Então, o povo clamou ao Senhor, né? Pediu socorro para que o Senhor enviasse um Salvador. Nós sabemos, né, que o pecado e a desobediência nos leva a ser escravos do diabo. E se continuarmos no pecado, com o passar do tempo, nós iremos nos acostumar com o sofrimento e esquecer de Deus, né? Mas quando pedimos ajuda, nosso Deus vem nos ajudar. Ele é maravilhoso. Foi assim que Deus enviou o Salvador para libertar o seu povo. Como o trabalhar de Deus é maravilhoso, gente. Assim, Moisés nasceu. Mesmo o rei, o faraó, mandando as parteiras matarem todos os bebês homens que nasciam das hebreias, elas não obedeceram ele, porque temeram a Deus. Olha que coisa mais linda, né? Maldade do homem, verdadeiro passe do mal, matar todos os bebezinhos. Homem, né? Homens, para que não o medo deles se revoltarem depois, né? Fica muito grande, né? A população dos israelitas e se revoltar contra eles. Então ele pediu para as parteiras, né, que matassem todos os bebezinhos.
e nascia das hebreias. E elas não obedeceram, porque temeram a Deus, né? Mas mesmo assim, o faraó mandou que jogassem todos os bebês do sexo masculino que nascia das hebreias, né, no rio Nilo. Olha que tristeza, né? Uma coisa dessa. Assim, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses e, não conseguindo mais esconder, fizeram um cesto de junco, né? E colocou o Moisés no cestinho e colocou no rio Nilo, junto aos juncos. Lembrando, né, que no Novo Testamento aconteceu algo bem parecido, né? Quando o Senhor Jesus nasceu, o rei Herodes ficou sabendo e também mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos, na intenção de matar Jesus, né? Essa comparação é importante lembrar, pois Moisés ele nasceu há 1.200 anos antes do Senhor Jesus. Então é bem parecido, né? Por isso que eu coloquei aqui, tá? Então cabe a nós refletirmos sobre isso, né? E pedir a Deus para nos dar entendimento, porque só o Senhor para nos dar entendimento mesmo, né? E aí continuando, né? A filha do faraó, ela foi se banhar no rio, né? E viu aquele bebezinho que chorava muito e quis adotá-lo. Nisso, Miriam, a irmã de Moisés, ela falou para a princesa que conhecia uma ama de leite, né, uma hebreia, que poderia amamentá-lo, né? Aí a princesa aceitou e assim a própria mãe de Moisés o criou até os 3 anos de idade. E depois dos 3 anos, quando fez 3 anos, levou para a princesa, que o adotou. Moisés cresceu, né, no palácio, aprendeu a ler e a escrever. Era tudo que o Senhor Deus queria que fizesse, né? Que ele crescesse lá para aprender a ler, escrever, para depois escrever, né, o Pentateuco, né? Os livros da Bíblia. Aí quando o Moisés ele já era um homem feito, aí saiu para visitar o seu povo, né? E viu um egípcio batendo em um israelita. Ao ver isso, Moisés se aproximou, né? Ficou muito nervoso e acabou matando o egípcio. E aí foi descoberto, né? Logo depois e fugiu, né? Fugiu e chegou até a terra de Midian. Em Midian tinha o Jetro, que era pai de 7 filhas. E elas estavam tentando pegar água em um poço para as ovelhas, que elas eram pastoras de ovelhas. E alguns homens maus não deixavam. Aí Moisés chegou e os expulsou de lá. E em seguida deu água para as ovelhas. Eu acho assim, sabe? Essas ovelhas podem representar nós, o povo pecador, que precisa de água pura, de um Salvador, né? Assim como Moisés fez para matar a sede das ovelhas, nós precisamos de um Salvador para nos guiar e nos dar água pura e nos salvar, né? Foi que o Senhor Jesus veio, né, fazer. Moisés tentou salvou o povo de lá e Jesus salvou o povo de cá, que somos nós. As 7 filhas de Jetro, elas nos lembram as 7 igrejas de Apocalipse. Quando chegarmos lá em Apocalipse, aí a gente vai ler sobre as 7 igrejas, tá, gente? Mas lembra muito. Então,
Eu coloquei aqui porque eu achei que lembra bem. E porque assim, Moisés, ele casou-se com a Zípora, que era a filha mais velha de Jetro. Isso nos faz lembrar que o Senhor Jesus também vai se casar com a sua igreja, né? Que somos todos nós que o aceitamos como nosso único Senhor e Salvador, né? Nós somos a noiva do Senhor. E Moisés, ele aprendeu a ler e escrever no palácio, mas também ele aprendeu a ser pastor de ovelhas, né? Então o Senhor botou ele para aprender tudo. Ele aprendeu a ler, escrever, lutar, aprendeu como ser pastor de ovelhas, né? Como andar com as ovelhinhas para lá e para cá e fazer com que elas obedecessem, né? Ao contrário de nós, ser humano, que é terrível, né? A gente não obedece. Então é isso. Eu acho que lembrou bastante e eu resolvi colocar, tá, gente? Então ele aprendeu, né, a ser pastor de ovelhas. E ele aprendeu tudo para ser o salvador do povo no Egito, né? Então o Senhor botou ele para aprender tudo para que ele pudesse salvar o povo do Egito. Isso há 1.200 anos antes de nascer o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Jesus, ele é Deus. Ele estava no céu, no lugar santo, mas desceu na terra e nasceu de Maria, uma virgem. Ele fez isso para nos salvar de uma vez por todas, né? Moisés salvou aquelas vidas, tirou aquelas vidas, aquele povo do Egito, mas não salvou a alma, o espírito das pessoas, né? E o Senhor Jesus veio para salvar. E a salvação do povo hebreu por Moisés foi uma demonstração do que Jesus viria a fazer 1.200 anos mais tarde, né? E mostrar que sem Deus não conseguimos sair da escravidão do pecado, né? Não conseguimos. Moisés, ele fez o que Deus pediu a ele quando apareceu em uma sarça ardente e atravessou o deserto novamente para salvar seu povo no Egito. Então, Moisés, ele já tinha atravessado o deserto. Já estava lá em Midian, mas teve que atravessar o deserto novamente, né? Então, Moisés e Arão, eles enfrentaram o faraó com a ajuda de Deus, é claro, né? Que enviou 10 pragas. Porque o faraó, que se compara ao nosso inimigo, né? O capiroto, queria continuar a aprisionar e manter como escravos todos os hebreus, né? É assim que o diabo quer. Ele quer aprisionar as pessoas no pecado, né? Porque a partir da hora que ele consegue, ele aprisiona, as pessoas ficam no sofrimento, esquecem do Senhor. Então nós temos que vigiar muito, né? O diabo, ele é exatamente isso, né? Ele é tudo que tem de ruim, né? Então o Senhor, ele mandou a primeira praga, né? E foi o rio que virou sangue, né? O rio Nilo era considerado um deus para os egípcios. E assim Deus o fez virar sangue, para que os egípcios não tivessem mais água, né? Não tivessem mais água limpa, nada. Porém, a água dos hebreus continuou pura, né? Deus protege aqueles que é dele, né? E que clama, chama ele para ajudar, ele vai, ele ajuda, né? Aí os deuses dos egípcios não os ajudaram, não poderiam ajudar, né? Deus de pau, pedra e gesso e madeira
de ouro, sei lá do que, não pode fazer nada, né? Nosso Deus pode. Então, aí veio a segunda praga, porque o faraó, mesmo com esse sofrimento de não ter água para beber, ele não deixou que os egípcios fossem embora. Então, Deus mandou a segunda praga, que eram as rãs. As rãs eram sagradas pelos egípcios, consideradas um ídolo. A cabeça da deusa era a cabeça de uma rã. Olha que horror, gente. Essa praga encheu o Egito de rãs, sujando as cidades e casas, deixando tudo com um cheiro horrível. E o faraó pediu para que Deus tirasse as rãs de lá. E ele deixava o povo sair, né? Mas, mais uma vez, ele não deixou. E os deuses deles também não ajudaram ele em nada, né? O Senhor cumpria, ele pedia, o Senhor cumpria com o que ele tinha pedido, mas o faraó sempre voltava atrás, né? Aí veio a terceira praga, que são os piolhos. Arão bateu o bastão na terra e todo o pó virou piolhos, que cobriram pessoas, animais, casas, etc. Gente, que horror, né? Imagina, se tem um piolinho na cabeça já faz um estrago, imagina um monte. Então, vocês imaginam os egípcios, eles raspavam as cabeças porque tinha medo e nojo dos piolhos. Imagina essa praga, o tanto que eles sofreram, né? Então, mesmo assim, o faraó não deixou o povo sair. Então, Deus mandou a quarta praga, que foi as moscas. Todo o Egito ficou cheio de moscas, mas o faraó ainda assim não libertou os israelitas. Mosca, elas causam incômodo, né, e transmitem doenças, mas para os israelitas não apareceu nenhuma mosca. Aí o Senhor mandou a quinta praga, a morte dos animais. Deus decretou a morte de todos os animais e mostrou ao faraó e aos egípcios que os deuses deles não são nada, são apenas estátuas. Então aí tem o deus deles lá, Deus Apis, a deusa vaca e por aí vai, né? Um monte de deuses. Mas com os animais dos israelitas não aconteceu nada. Então, mesmo com a quinta praga, o faraó não deixou os hebreus saírem. E aí Deus manda a sexta praga, que são os tumores. Deus mandou Moisés jogar a cinza para cima e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais, menos nos israelitas. Mas o faraó continuou teimando com Deus, não deixou o povo embora. É assim que o diabo faz, né? Ele escraviza as pessoas, né? Então, mesmo com todo o sofrimento, né, ele não deixou. Então, nós vamos para a sétima praga, que é a chuva de pedra. Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou trovões, raios e chuvas de pedras. E acabou com tudo que estava no campo, incluindo pessoas e animais. E mais uma vez o faraó disse que ia deixar os israelitas saírem do país e depois mudou de ideia, né? Como sempre, né? Mais uma vez os israelitas não foram atingidos. Então o Senhor mandou a oitava praga, que são os gafanhotos. Os gafanhotos destruíram toda a vegetação, todas as árvores
no Egito. E com isso, o faraó se mostrou disposto a deixar os hebreus irem embora. Mas novamente ele voltou atrás. E os israelitas e a terra que eles viviam não foi atingida. Então o Senhor mandou a 9ª praga, escuridão. A escuridão veio sem que Moisés tivesse avisado o faraó, cobrindo todo o Egito por 3 dias. Gente, já imaginou? Um não podia ver o outro. E o faraó, ainda assim, não deixou os israelitas saírem do país. É bicho ruim mesmo, né? Aí o Senhor mandou a 10ª praga. A morte de todos os primogênitos. Moisés anuncia a 10ª praga, que seria a pior de todas. E avisa que à meia-noite o próprio Deus iria passar pelo Egito e que o filho mais velho de todas as famílias, incluindo o filho do faraó, iria morrer, caso o faraó não deixasse o seu povo ir embora. E mais uma vez, o faraó duvidou da palavra de Deus e morreram todos os primogênitos e toda a primeira cria dos animais também. E antes, Deus já tinha avisado Moisés, né? Pediu para dizer a todos os israelitas que escolhessem um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano, um para cada família. E se a família fosse pequena, deveria juntar-se para que não sobrasse nada, né? Então, se a família fosse pequena, tinha que juntar, né, ali 2, 3 famílias para comer o carneiro, né? Não poderia sobrar nada. E se sobrasse, deveria ser queimado, né? Tinha que queimar tudo. E cada família, na hora que fosse matar o carneiro, deveria tirar um pouco de sangue e passar nos batentes das portas de todas as casas, onde iria ser comidos os animais. Pois à meia-noite o Senhor passaria pelo Egito e as portas das casas que estivesse com sangue, o Senhor não entraria, passando por cima e poupando a vida dos primogênitos. Porém, aqueles que não tivessem o sangue nas portas, o Senhor passaria e mataria todos os primeiros filhos dos humanos. E não seria o Senhor que mataria, né? Quem mata é só a pessoa que é ruim, né? O Senhor não mata, né? Ele passaria e mataria todos os primeiros filhos dos humanos e também dos animais. Então, gente, vocês observam que esse carneiro deveria ser macho, sem nenhum defeito. Deveria ser comido com pães sem fermento e com ervas amargas. O sangue passado nos batentes das portas. Os pães sem fermento, na Bíblia, pode significar sem pecados, né? Já que quase sempre o fermento é símbolo do pecado do orgulho. E as ervas amargas, elas significam todo o sofrimento, quando nós nos separamos de nosso Deus. Foi isso que aconteceu com muitos israelitas no Egito, que passaram a adorar os deuses egípcios. Por causa dos pecados de muitos, né, os que eram temente a Deus também sofreram. E o que acontece hoje? Estamos misturados com o joio. Então, devemos nos manter firme. Nossa fé no Senhor e não nos corromper, né? Igual muitos hebreus fizeram.
Analise como essa passagem de mais ou menos 1.200, 1.300 anos antes de Cristo nos mostra exatamente como nosso Deus iria fazer no futuro para nos salvar e nos levar à terra prometida, que é a vida eterna. Então, nosso Deus, ele desceu na terra através do ventre de Maria. E ele nasceu, foi perfeito, foi chamado de Jesus e foi o único homem que nunca pecou. E ele se entregou para morrer. Ninguém iria matá-lo, mas ele se entregou para morrer. Na cruz, né? Para todos os que nele crer, sejam salvos. Então, nós estamos embaixo do sangue de Cristo, né? Lá os hebreus, eles estavam também embaixo do sangue do cordeiro, né? E eles passaram o sangue nos batentes das portas. Então, o anjo da morte passava, via aquele sangue e não matava o primogênito daquela família. Mas aonde não tinha, então matava, né? Então o primogênito morria. E assim somos nós, né? Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Ele morreu e ele comprou os nossos pecados. Então, quando nós formos julgados, ele fala, não, esse daí, eu comprei o pecado dele, está comigo. Então, o Senhor, Deus não vai olhar e ver os nossos pecados, porque vai estar coberto com o sangue de Cristo, né? E então nós vamos poder passar para a vida eterna. Assim que eu acho, que eu vejo, né? O meu entendimento. Então, eu vejo dessa forma. Então, nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Ele é perfeito, né? Ele foi morto, seu sangue, ele cobre os nossos pecados. Ele cobriu todos os nossos pecados. Mas para isso nós temos que crer, conhecer a história, ler a Bíblia, conhecer direitinho e saber o que ele fez por nós, né? Então isso é muito importante. Os hebreus, eles tiveram um cordeiro perfeito, morto e seu sangue passado nos batentes das portas das casas que eles moravam, né? Para serem salvos da morte. Eles ficaram protegidos pelo sangue do cordeiro e foram salvos, né? Os primogênitos foram salvos. Nós temos o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, após o ocorrido, os primogênitos foram mortos, inclusive o filho do faraó. Assim, o faraó libertou os escravos, né? Ou seja, primeiro teve que morrer muitas pessoas, né? E talvez não tivesse nada a ver com a teimosia, com o pecado do faraó. Mas teve que morrer, né? Para que o faraó deixasse e libertasse os israelitas. Assim foi Jesus, né? Ele não tinha nada a ver com os nossos pecados, nada. Ele não tinha nenhum pecado. Nós sim, mas ele morreu por nós, né? Ele morreu para que os nossos pecados fosse encoberto, né? Digamos assim. Então, ali teve que morrer, né? Morreu os primogênitos, né? De todo o Egito. Para as pessoas elas serem libertas da escravidão do pecado. Fossem de fato libertadas, né? Nós aqui somos libertos pelo sangue de Jesus, pelo que Jesus fez por nós.
Então, assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés. E Deus, ele pede que todos acampem junto ao mar. O faraó, ele arrependeu de ter deixado os israelitas partirem e foram atrás deles. E todos os israelitas viram as tropas do faraó e começaram a reclamar com Moisés. Mas ele disse: não temais, e verás o livramento que Deus vos fará. Deus falou para Moisés levantar o cajado e estender a mão sobre o mar, e o mar se abriu. E os filhos de Israel passaram no meio do mar, a seco. Mas quando os egípcios foram atravessar o mar, se fechou. E todos os egípcios, seus carros de guerra e cavalos, foram engolidos pelo mar. E todos eles morreram. Então aqui observamos que quando deixamos os nossos pecados e aceitamos o Senhor Jesus, obedecemos e passamos pelas águas, estamos livres da escravidão do pecado. Aí tem que fazer aqui tem que prestar bem atenção, né? Mas alguns israelitas, eles não foram obedientes e pecaram. E assim que foram tomar água em um lugar chamado Mara, as águas eram amargas. E então os israelitas, eles murmuraram, né? E falaram: e agora? O que vamos beber? Imagina, né? Tinham acabado de passar pelo mar. O mar abriu para eles passarem. Não morreu ninguém deles. Não precisava murmurar, né? Era só pedir que o Senhor mandava água, né? Mas é assim, quando estamos no pecado, a sede da palavra de Deus é muito grande, só que não entendemos, né? Nós estamos presos no pecado, a gente não entende. É difícil. Então as águas, elas eram amargas. E então os israelitas, eles murmuraram: e agora o que vamos beber? Aí o Senhor mandou Moisés pegar um galho e lançar nas águas, que se tornaram doces. Aí observe o que Deus falou: se vocês fizerem o que é reto aos olhos do Senhor e obedecerem os meus mandamentos, nada de mal vai lhes acontecer, porque eu sou o Senhor que te sara. Então era só obedecer, né? É o que nós temos que fazer hoje. Vamos obedecer, vamos seguir em frente na palavra do Senhor. Não é seguir onde um fala, outro fala. Não, vamos seguir o que o Senhor manda nós fazermos, entendeu? Então vamos confiar. Então, o Senhor, ele é maravilhoso, né? Então chegaram a Elim, né? Outro lugar, e havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Aqui, gente, observamos que essas 12 fontes de água lembram os 12 filhos de Jacó. E as 70 palmeiras também lembram as 70 almas que chegaram no Egito, quando José os buscou para livrá-los da fome. Gente, a Bíblia, ela é maravilhosa. Tem muita coisa para entendermos. Muita coisa, muita coisa. Eu fiquei lendo, relendo, né, o Êxodo por um bom tempo. Mas tem muita coisa, muita coisa. Só pedir para Deus dar o discernimento para a gente, viu? Para discernir cada palavra que está aqui. Então partiram de Elim para o deserto de Sim. E todos murmuraram a Moisés e a Arão, que prefeririam morrer no Egito, porque lá eles tinham panelas de carnes e comiam pão até se fartar.
Gente, observa que lá eles eram escravos, né? É mentira. Lá eles eram escravos e mal comiam, né? Então, essa fome também a gente pode pensar sobre, né? E pode ser um significado, o pecado, a mentira, a murmuração, a falta de fé no nosso Senhor. Né? Porque assim somos nós, antes de conhecer e receber o Senhor como nosso único, suficiente, verdadeiro Deus. Então, onde tudo podemos fazer quando não temos, né, o Senhor, quando não o conhecemos verdadeiramente, né? Porque todo mundo pode falar que crê em Deus, mas para crer em Deus precisa mostrar que crê, tem que obedecer, né? Temos que ler as escrituras e obedecer o que o Senhor está falando. Não adianta a gente falar, Deus está comigo, eu não sei o que, não sei o que. Mas se não obedecer, se você não obedecer cada palavra, você não ama Deus, né? Para mostrar o seu amor para o Senhor, você tem que obedecer, né? Tem bastante coisa que nós temos que obedecer, né? Quem mentia não mente mais, quem traía não trai mais, quem roubava não rouba mais, quem era ruim não passa a ser bom, quem não ajudava o próximo passa a ajudar. E tem tanta coisa que a gente tem que mudar e o Espírito Santo vai mudando a gente, né? É de dentro para fora a mudança. É lenta, mas vai mudando e a gente vai ficando mais parecido com o Senhor, que é o que Ele quer, né? Que nós se santifiquemos. Então, nós, quando não temos o Senhor, nós podemos fazer tudo, né? Mas quando deitamos nossas cabeças nos travesseiros, nós sentimos vazio, mesmo tendo trabalhado, mesmo tendo trabalhado muito, nunca estamos satisfeitos. Mas quando aceitamos nosso Senhor Jesus verdadeiramente, nos sentimos em paz. É maravilhoso, né? É maravilhoso. É uma coisa que quem não é crente verdadeiramente não entende. Mas a gente continua orando, pedindo ao Senhor para que dê o entendimento, para que abra os olhos e os ouvidos espirituais de todos, para que eles também conheçam a palavra do Senhor e vai ser assim, vai se sentir maravilhado. É o que eu posso dizer, maravilhados. E quando a gente conhece, né, ao nosso Senhor, verdadeiramente sentimos muita paz. E assim o Senhor mandou cair maná, né, que é o pão que caiu do céu, para que todos se fartassem. Mas eles deveriam colher uma porção para cada dia, para provar se eles andavam nas leis do Senhor ou não. Então, o Senhor falou, você vai colher o maná, vai cair do céu o maná, é o pão, mas vocês só vão colher todos os dias, vocês vão colher para aquele dia. Então, quando chega no sábado, que vocês não vão poder colher, vocês vão colher mais para aquele dia. É simples, era para obedecer, né? A obediência a Deus é tudo. Então o Senhor falou para eles escolherem uma porção para cada dia, para provar se eles andavam na lei do Senhor ou não. O maná era colhido pelas manhãs, então todas as manhãs eles colhiam o maná. E o maná ele tinha gosto de bolo de mel. Aí à tarde o Senhor fazia cobrir de cordonizes os acampamentos. Então vinha muita codorna, muitas, e cobria os acampamentos, né? De tanto que tinha. Então, esse pão que caía do céu para matar a fome dos israelitas no deserto era como o Senhor Jesus. É o que eu imagino, tá, gente? Era como o Senhor Jesus, porque ele mesmo disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é minha carne. Isso está escrito em João capítulo 6, versículo 51. Então, vocês observam que o que é para comer, ou seja, aceitar e obedecer, né? Então, é o que eles não faziam, né? Os israelitas, não todos, né? Alguns. Então, os israelitas pediram água e o Senhor mandou. Pediram pão e receberam. Pediram carne e o Senhor mandou. Mas mesmo assim, não deixaram de murmurar. Desobedeceram o que o Senhor mandou Moisés falar para eles, que era para colher o maná somente para aquele dia, não guardar de um dia para o outro. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram bastante, pegaram um montante lá, né? Falaram, vai que o Senhor não manda, né? Duvidou, né? De Deus. Vai que o Senhor não manda, vamos pegar um monte. Não todos, né? Desobedeceram, não todos, alguns, né? E eles escolheram um monte. Só que no dia seguinte, estava cheio de bicho e cheirava mal. O Senhor não deixava, não adiantava. Porque o Senhor mandava todos os dias, fresquinho, né? Todos os dias. Olha que maravilha. Então, os israelitas, eles seguiram pelo deserto e murmuravam, falando que Moisés tinha os tirado do Egito para que morressem de sede. Ele, seus filhos e gados. Novamente, o Senhor falou com Moisés. Moisés, toma alguns dos anciãos de Israel e seu cajado e vai, porque eu, o Senhor, estarei ali, diante de ti sobre a rocha. Olha a rocha, gente. A rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, tu ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Olha que coisa linda, né? Observe que o povo, eles estavam com sede. Sede que todos temos, né? Antes de nos encontrarmos com o Senhor. Só que a gente nunca sabe o que é, né? Nunca sabe. Tá sempre faltando algo e nunca sabe o que é que tá faltando, né? É como tem dia que a gente tá com vontade de comer alguma coisa, mas não sabe o que é. Come uma coisa, come outra, mas não descobre o que é. Então é isso, né? Aí quando nos encontramos com o Senhor, verdadeiramente, né? Aí essa sede, ela vai passar. E você tem o Senhor, Ele está suprindo tudo que você precisa. Então é lindo, né? Deus falou para Moisés ferir a rocha e sairia a água. Jesus, ele é chamado de rocha. E quando ele estava na cruz, já morto, o centurião mandou que um de seus soldados ferisse um lado de Jesus. E quando o soldado feriu o lado de Jesus, saiu água, né? Então é a água que nos purifica e nos mata a sede, de verdade. Então os israelitas seguiram pelo deserto durante o dia. O Senhor formava uma coluna de nuvens para cobrir o sol e amenizar o calor. Durante a noite, o Senhor formava uma coluna de fogo para iluminar e esquentar os israelitas que o seguiam dia e noite, sem parar. Olha que lindo. No capítulo 17, versículo 8, os amalequitas, que são os inimigos, né, atacam os israelitas. Observe que eles vencem a guerra quando Moisés está com as mãos levantadas. Então, só um minutinho.
Observe que eles vencem a guerra, né? Os israelitas vencem a guerra quando Moisés está com as mãos levantadas ao céu, clamando ao Senhor. Mas quando Moisés cansa, a mão cansa, ele está cansado de orar, então ele baixa a mão. E quando ele baixa, ele para de orar, os inimigos venciam a guerra. Isso nos mostra que nós não podemos deixar de orar nunca, né? Então, o que aconteceu? Moisés, ele teve ajuda de Arão e Hur para segurar as mãos, para segurar suas mãos para o alto, até que o sol se pôs. Você imagina, né, gente? Muito tempo ali. Não aguenta, né? E venceram e derrotaram os inimigos, né? Orando ao Senhor, clamando, os inimigos foram derrotados. Então, essa passagem nos mostra que mesmo cansado e sem forças, devemos orar e quando estivermos fracos, pedir a ajuda de Deus, que Ele nos fortalece, né? Mais uma vez, Deus falou com Moisés e pediu para falar aos filhos de Israel, para obedecer e guardar a aliança que o Senhor tinha feito. E não se esquecerem de como o Senhor tinha salvado todos da escravidão, e fazendo todos passarem pelo mar a seco. Assim todo o povo respondeu para Moisés que faria tudo o que Deus pediu. Aí Moisés disse tudo o que os israelitas falaram. Ele disse tudo para Deus e Deus respondeu para Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem para que o povo ouça quando falar contigo e para que também creiam eternamente. Olha que lindo! Deus mandou Moisés santificar a todos e que eles se lavassem suas vestes, porque Deus viria no terceiro dia, diante dos olhos do povo, no Monte Sinai. Olha que coisa linda, gente. Olha como se parece com a história de Jesus, né? Que se o povo, se os israelitas lessem, entendessem, pedissem o entendimento, muitos que não acreditam que o Senhor Jesus é o Messias, se eles lessem, observassem, eles iam acreditar também, né? Como tem muitos israelitas que são messiânicos, acreditam no Senhor Jesus, né? Então, Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, né? Isso significa que precisamos estar limpos, santos para receber o nosso Senhor. No terceiro dia, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma nuvem espessa. Então se ouviu um som de buzina muito forte e estremeceu todo o povo. E o som da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia em voz alta. Que coisa linda! Então falou Deus os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor Deus que te tirei do Egito, da escravidão. Não terás outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas. Prestem atenção que esses 10 mandamentos é o verdadeiro, é o que está escrito na Bíblia. Então, aqueles 10 mandamentos que nós aprendemos quando é criança, no catecismo, foi adulterado, né? Foi mexido pela Igreja Católica, pelos papas, que eles mexeram e puseram do jeito que eles queriam colocar. E a gente sabe que não pode mexer nas escrituras, né? Então, preste bem atenção nesses 10 mandamentos, que aqui é o correto, tá, gente? Então, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Eu sou o Senhor teu Deus,
e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o sétimo é o dia do Senhor. Então, quando o Senhor fala aqui do sábado, o sábado era para os israelitas, né? Eles que não trabalham no sábado. Porque quando o Senhor Jesus veio, ele falou que o Pai trabalhava no sábado, então por que nós também não, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo, tá? Conforme a gente vai lendo as escrituras, nós vamos aprendendo cada vez mais, né? Porque cada parte da Bíblia que a gente lê tem coisas tão diferentes que a gente passa e não percebeu, né? Então, paramos aqui, né? No sábado, lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, mas o sétimo é o dia do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Não cobiçarás a casa, a mulher, a serva, o servo, nem seu boi, nem coisa alguma do teu próximo. Então, não podemos cobiçar nada que são de outras pessoas, né? Quando o povo viu os trovões, relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegando, correram para longe, ficaram com medo e pediram que Moisés falasse com Deus. Assim, Moisés repetiu tudo o que o Senhor falara para os israelitas. Depois o Senhor deu diversas leis civis e outras leis que os israelitas não cumpriam, que não são todos, né? Alguns, né? E todas as leis que foram dadas eram muito difíceis de cumprir. Ninguém ia conseguir cumprir todas. Ninguém. Então, se não fosse o Senhor Jesus ter vindo para nos salvar, nós íamos morrer todos no pecado. Ia ficar todos no inferno para sempre. Mas graças ao Senhor Jesus que veio e nos resgatou, gente. Então, é muito bonito, né? Então o Senhor falou com Moisés, né? Para que fosse ao monte Sinai. Novamente, né? Te darei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos. Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor repousou sobre o monte. A nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia, chamou a Moisés, que entrou nas nuvens e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. E deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo do Senhor. Olha que coisa linda. Então, os mandamentos que foi escrito pelo dedo de Deus. Ninguém pode mudar. Não pode alterar. O povo viu que Moisés estava demorando e pediu para que fosse feito um bezerro de ouro para ser o Deus deles, assim como eles tinham aprendido no Egito, né? Quando Moisés viu que o povo havia se corrompido e desviado do caminho que Deus ordenou, o Senhor, ele queria exterminar o povo, né? Queria exterminá-los, mas Moisés pediu misericórdia ao Senhor. Observa, gente, que antes de Jesus subir ao céu, ele prometeu que voltaria para nos buscar e pediu para que obedecêssemos a ele e esperar. Isso já faz mais de 2000 anos. Agora, só porque ele está demorando, nós vamos nos corromper? Não temos que confiar e esperar? Jesus prometeu, então ele virá. Vamos esperar e vamos confiar sim, porque ele virá, né? Foi o que
os israelitas não fizeram. Então, continuando, né? Moisés desceu do monte e ficou furioso, quebrando as 2 tábuas que Deus havia escrito nelas, e também quebrou o bezerro de ouro, queimando-o até virar pó, e jogou-o sobre as águas, e deu-a de beber aos filhos de Israel. Gente, observe aqui a água que purifica os pecados de quem se arrepender, né? Mais uma vez, né? Você se arrepende dos teus pecados, aceita o Senhor Jesus como seu Senhor, seu único Senhor e Salvador. Aí você se batiza, né? Então você está limpo e agora é só obedecer e seguir os caminhos do Senhor. Vendo Moisés que o povo dançava despido, ficou em pé e falou: quem é do Senhor, vem até a mim. Assim os filhos de Levi ajuntaram-se a ele e falou o que Deus mandou. Cada um põe a espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta. Mate cada um a seu irmão, amigo e vizinho. Isso nos faz lembrar, né, que não devemos viver no pecado, na idolatria, só porque nossos familiares, amigos, vizinhos vivem. Então, né, nós vivemos, o trigo e o joio vivem juntos, só não podem se corromper, né? Então, o joio, ele não tem sementinha, né? Mas o trigo tem. Então, o joio não tem conhecimento, o trigo tem, né? Pessoas, no caso, né? Então, nós temos que ser sempre o trigo, apesar de vivermos junto com o joio. Moisés, ele pediu misericórdia pelo seu povo mais uma vez. E o Senhor, ele diz para que todos fossem para onde ele tinha falado e colocou o anjo dele para ir adiante. Então, mandou o povo seguir, né? Então, colocou o anjo adiante de Moisés. Porém, no dia da visitação do Senhor, visitarei neles o seu pecado, né? Olha só. Observe, gente, que Moisés havia pedido a Deus para perdoar os pecados do seu povo. Senão ele não poderia, senão o Senhor poderia riscar o nome de Moisés do livro da vida, né? Do livro do Senhor. Então, Deus respondeu para Moisés que só iria riscar o nome do livro dos que pecaram contra ele. E assim, feriu o povo por ter feito o bezerro de ouro. Observe, gente, só os nomes dos salvos, eles estão escritos no livro do Senhor. O Senhor, ele já fez a primeira visitação, né? Há 2000 anos atrás, ele veio para os seus, né? Que eram os judeus. Mas os seus não o reconheceram. Ele vai vir a última vez, então temos que vigiar, ler as escrituras, pedir a Deus que nos dê entendimento e discernimento para reconhecer quando chegar a visitação, a última visitação do nosso Deus, né? Nós temos que conhecer que é Ele, não podemos nos enganar, né? Para isso temos que ler as escrituras e entender muito bem, né? Porque vai ter o anticristo, então, se não entender, vai acabar acreditando no anticristo. Então Deus disse a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste sair da terra do Egito. Eu enviarei um anjo adiante de ti e tirarei todos os homens maus de diante de ti. Mas eu não subirei no meio de ti, porque o povo ele é obstinado, é um povo pecador, né? Então, já imaginou? Se Deus estiver perto, ia fulminar todos, né? Para que eu não os consuma durante o caminho, né? Olha só. O povo ouviu essa triste notícia e ficou triste
e nenhum deles usou seus enfeites, porque o Senhor pediu para não usarem. Então, é uma observação, né? Esses enfeites podem significar pecados, né? Se tira os pecados, o Senhor acompanha, mas junto com o pecado não combina, é luz e trevas, não dá, né? É luz e escuridão. Então, e Moisés disse para o Senhor que se o Senhor não estivesse junto com ele, ele também não iria. Então é uma coisa linda, né, gente? Sem Deus não dá, né? Não podemos fazer nada sem ele. Nós somos muito dependentes dele, muito. Sem Deus não dá para continuar mesmo. Então, assim, se pedirmos a Deus, ele sempre fica conosco. Moisés pediu para ver Deus, mas Deus disse a Moisés que ele não poderia ver a face do Senhor, porque homem nenhum verá a face do Senhor e viverá. Foi isso que ele falou para Moisés. Deus falou para Moisés: aqui há um lugar perto de onde você poderá ficar, em cima de uma rocha. Olha a rocha de novo. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão. Que coisa linda, Senhor, aleluia. Até que eu passe. Olha só que coisa linda. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas. Porém, não verás o meu rosto. Que lindo nosso Deus, aleluia. As novas tábuas da lei. Então o Senhor disse a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra para que eu escreva novamente no lugar das que tu quebraste. Suba ao monte Sinai. Deverás estar sozinho no cume do monte, diante de mim. Moisés fez exatamente como o Senhor tinha ordenado. O Senhor desceu numa nuvem e pôs junto dele e proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor Deus perante ele, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência. Grande em beneficência e verdade. Moisés inclinou a cabeça à terra e adorou. O Senhor pediu a Moisés para não fazer alianças com outros povos, porque serviria de laço no meio deles. Se isso acontecesse, serviria para que os israelitas se corrompessem mais facilmente, né? Então, o Senhor pediu que Moisés derrubasse os altares e quebrasse todas as estátuas onde os outros povos se prostituíam. Porque quando adoramos ídolos, né, estátua, o Senhor vê isso como uma prostituição, né? Moisés, ele esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e não bebeu água. E o Senhor escreveu nas 2 tábuas as palavras da aliança e os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte, seu rosto resplandecia. Mas Moisés não sabia disso, né? E todos os filhos de Israel temeram. Isso é a coisa mais linda, né? Imagina, Moisés ficou perto de Deus e o rosto dele ficou todo iluminado, né? Muito lindo, né, gente? Muito lindo. Então, o povo, eles peregrinaram no deserto porque pecaram, não conheceram a soberania de Deus. Mesmo depois de o mar se abrir e todos passarem ilesos, o Senhor estava ali com todos, através de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo durante a noite. De dia era muito quente e Deus os protegeu. À noite era muito frio e o Senhor
uma coluna de fogo os esquentou. E assim o Senhor os guiava, fazendo maravilhas. E mesmo assim eles reclamavam. Essa passagem nos mostra o deserto que vivemos neste mundo, né? E se ficarmos longe de Deus, nunca entraremos na terra prometida. Foi isso que aconteceu com os israelitas. Eles não entraram na terra prometida. Peregrinaram por 40 anos no deserto e não puderam entrar na terra. Deus estava perto deles, querendo ajudá-los, mas eles preferiram pecar. Então, só quem entrou na terra prometida, de 20 anos para cima, foi Josué e Calebe. E mais ninguém entrou. Nem o próprio Moisés. Nós vamos chegar ainda na parte, tá? De Moisés. Então, gente, esse foi um pequeno resumo do livro de Êxodo, né? Fiz com muito amor, li bastante, tá? E espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, ouve várias vezes para entender, manda para alguém também, que é muito importante as pessoas conhecerem as Escrituras. Porque através das Escrituras você vai chegar até o Senhor Jesus e vai ser salvo. Porque Jesus, ele está às portas, ele está voltando. Então, no próximo vídeo, começaremos a leitura de outro livro da Bíblia, tá? Se assim o nosso Deus permitir, né? Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.